Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com o fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, alguns dias depois, ficaram sabendo que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que já não havia mais lugar, nem mesmo a porta. E Jesus dirigia-lhes a palavra. Trouxeram-lhe, então, um paralítico, carregado por 4 homens. Como por causa da multidão não conseguiam levá-lo até ele, abriram o teto, bem em cima do lugar onde estava, e pela abertura desceram a maca com o paralítico. Vendo a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas ali sentados pensavam em seu coração: por que ele fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, percebendo logo no seu espírito que eles assim pensavam interiormente, e disse-lhes: Por que pensais tais coisas em vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, pega a tua maca e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa igual. Eis a situação em que vemos, né? Qual o contexto da leitura, né? Estamos meditando sequencialmente, né, o Evangelho de São Marcos, buscando entender, entrar, né, ter esta proximidade com o Evangelho, essa unidade, né, para estarmos em contato com o Senhor. Nosso Senhor começa a sua vida pública. Começa a anunciar na região da Galileia, chega a Cafarnaum, chama os apóstolos, vai à casa de Pedro, cura a sua sogra, cura a multidão, cura, né, todos aqueles que ali estavam. Depois vai, se retira, reza e vai anunciar em outras regiões. Ele, diante destas suas andanças, encontra um leproso. Diante disso, tem que ficar um tempo, né, à margem, não pode entrar nas cidades, até que se manifeste, né, o tempo para mostrar que ele estava puro. E isso é esse seguimento da lei, porque foi conhecido que ele havia o tocado. E depois, Nosso Senhor volta a essa cidade, né, onde depois se estabelece a casa de Pedro, onde fica. E diante desse seu voltar, tantos acorrem. E vemos quase que a mesma situação, a casa de Pedro toda rodeada, muitas pessoas ali, né, querendo ouvir o Senhor anunciar, pregar, querendo, né, ouvir o Senhor nos tocar, curar, né, ter este contato com esta autoridade com que ele fala, com o seu poder, com a graça, né? Esse ato de querer estar com Jesus, acorrer a Ele, aprender a reconhecer a necessidade que nós temos de Deus. Isso é muito importante. O povo, diante do ouvir o Senhor falar,
sentia estremecer, né? Quase que como aqueles discípulos de Emaús que é apresentado, né, no Evangelho de São Lucas, sentir um coração arder, sentir o coração arder com o Senhor, que passa, que anuncia, que toca. E diante de tantos, diante da manifestação das curas, um homem que está talvez mais distante, falam de Jesus para ele, anunciam Jesus a ele. Olha, teve um cara que curou muita gente. Há um tempo atrás ele passou curando e teve aí, curou uma multidão, expulsou demônios, né? Ele pode te curar. E ele, talvez vendo a sua condição, olha para si e fala, olha, não tenho como ir. Estou paralítico, não posso ajudar minha família, não posso fazer nada. Muito mal mendigo me arrastando. Não posso. E os amigos falam, nós podemos te levar. Nós queremos, né, pedir essa graça. Vai que ele consegue. Vai que ele te toque e te cura. Nós acreditamos nisso. Nós te ajudamos. E aqueles 4 amigos vão, né? Só que era tanta gente que, cara, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai levar ele até esse homem? Até Jesus? Jesus de Nazaré? Encontram um caminho, vão por trás, sobem no telhado. E ali, de meio, as palhas que formam o telhado abrem e descem, né? Descem um paralítico. Desce aquele homem que quer e que é animado, revigorado pelos seus amigos, por aqueles que gostam dele, que são próximos dele e que querem esta graça também para ele. O Senhor vê o coração de cada um que está ali. Vê o coração dos fariseus que estão ali por perto, ouvindo, meio que para saber, bom, será que esse cara que está pregando por aí está falando de acordo com aquilo né, que a fé ensina, os mandamentos, né, com a Torá? Será que tantos vendedores e outros mais, pescadores daquela região, mercadores, Nosso Senhor olha a cada um e vê o seu interior, vê também o interior daquele homem, já triste, abatido, cansado, ferido por se sentir desprezado, por se sentir rejeitado por tantos, ferido diante das suas impossibilidades de colocar-se para baixo, de não poder fazer as coisas para ajudar a sua família, de não poder agir para corresponder. Vê também aqueles amigos que o conheceram na infância, talvez quando conseguia andar, quando conseguia fazer as coisas, mas diante daquela situação, vendo ele naquele estado, não podendo se locomover, não podendo se mexer, estando assim, parado, ferido, abatido, triste, mendigando, se sentindo o pior dos pecadores. Então, o Senhor olha aqueles homens, olha para aquele rapaz e vê aquilo que mais incomoda. O ver-se um pecador desprezado, o ver-se um homem colocado de lado, rejeitado pelos outros e colocando-se como se Deus o rejeitasse também diante da sua condição. Ele olha e vê aquilo que aquele homem mais quer, este ato de ser reconciliado. O Senhor olha, vê a sua fé, toca-lhe e diz aquilo que ele mais queria ouvir, no fundo do seu coração,
que ele não é mais um, que ele não é desprezado por Deus, que ele não é rejeitado, que ele não é o pior dos pecadores, mas que os seus pecados estão perdoados. Só que não só ele ali, há outros que colocam-se também acima de tudo e de todos, mas que são mais paralíticos ainda. Os publicanos, os fariseus que ali estavam, as autoridades religiosas, pensam assim, mas são paralíticos, não veem. Então o Senhor também age para curá-los. Vê o interior do seu coração e vê a paralisia que não os leva a reconhecer a Deus. O que é mais fácil dizer? Aquilo que ele tanto necessita ouvir? Que seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Pois bem, pensais tão mal no seu coração, é hora de ser curado também desta paralisia que tendes, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados. Filho, e toca nele, eu te ordeno, levanta-te. Toma esta tua maca que arrasta, que é o seu bem, do qual não precisais mais. Anda e leva para a tua casa. Mostra-te a tua família, aqueles que você diz que não pode ajudar, agora podes. Caminha e manifesta este sentido de unidade. Estavas fora, apartado, agora deves entrar, deves ser acolhido. E assim o Senhor mostra esse seu poder, a sua graça, o seu grandioso amor. Quem somos nós em meio a tudo isso? Pode ser que sejamos este mesmo paralítico que está assim, né? Está paralisado diante da sua fé, ferido, se sentindo rejeitado pela sua família, por se sentir um peso, se sentir alguém que não pode fazer nada, se colocar numa situação inferior, porque não tem aquilo que quer, porque queria fazer mais, mas se sente tão pouco. Pode ser que sejamos como aqueles amigos que ouvem, que têm fé, que se animam e querem animar os outros, querem levar essa cura. Não tem como fazer por si, mas querem atrair outros a esta verdade. Podemos ser como a multidão que está ali ansiosa para ver o Senhor, mas que talvez ainda precise deste despertar e ver, tocar, ter este real encontro. Não um mero espanto diante do que o Senhor pode fazer, mas um encontro no seu íntimo. Podemos ser como os fariseus, paralisados em nossa fé, estagnados. Alguém que acha que só Deus perdoa, então eu me confesso diretamente com Deus. Não sabe reconhecer que o Senhor deu à sua igreja, quis que o seu perdão se manifestasse a nós pela sua igreja. Alguém que concedeu a homens escolhidos a graça de tocar e de perdoar os pecados, a graça de nos tocar e nos curar, porque são instrumentos de Deus para isso. Tocar e curar as nossas feridas,
tocar e curar e nos levantar diante dessa nossa paralisia, diante das nossas lepras, diante das nossas misérias. Talvez estejamos paralisados e não consigamos ver aquilo que Deus quer de nós. E talvez o Senhor olhe para o nosso coração e queira curar esta nossa paralisia hoje. Uma paralisia talvez não física, porque conseguimos pular, andar, mas uma paralisia espiritual de não crer naquilo que Deus pode e quer, daquilo que o Senhor faz. Uma paralisia que me leva a mostrar um estereótipo. Eu mostro externamente porque eu sou da pastoral A, B ou C, porque eu sou coordenador da capela, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu sou muito ativo, mas eu sou paralisado, porque na minha vida eu não correspondo, porque na minha vida eu cobro excessivamente dos outros e falo e quero pregar, mas na minha vida eu não tenho coerência, porque eu fico nessa de falar mal dos outros, nessa de querer controlar as coisas, nessa de não saber obedecer, não só aos sacerdotes, aos bispos, né, aqueles que são constituídos como pastores, mas não obedecer os meus pais, meu patrão, as autoridades públicas, as leis, por querer maquinar e fazer as coisas para me dar bem, por querer olhar para os outros como se eu estivesse acima, porque eu estudei um pouco, né? Eu tenho uma mínima noção de liturgia, então eu sou e me coloco como liturgista, eu sei como é que deve ser as coisas, e se o padre, ele faz isso ou faz aquilo, eu julgo porque está certo, ou então aquele padre está errado, ou aquele padre faz assim, então não é muito bom. Porque eu conheço um pouco de canto, ouvi algumas coisas, e aí, bom, aquele grupo não é bom, eles não sabem. Eu sei porque eu estudei e eu me coloco como sendo um grande conhecedor, mas não tenho a sensibilidade pastoral, não sei ouvir os pastores, não sei ser conduzido ao que eles me mostram. Eu julgo e sei porque na minha conversão, no meu jeito, nas minhas coisas foi assim, o assado. Eu me coloco como o sabedor. E aí eu julgo os bispos, eu julgo, né, o Papa, porque falou uma coisa que eu não gostei, que não foi do meu agrado. Eu julgo porque meu coração está tão empedrecido que eu me vejo como o que está acima. E não me confesso, porque eu sou muito bom. Eu reconheço que eu tenho alguns que eu quero seguir, mas há outros que eu tento chegar perto, porque eu acho que eu posso me dar bem. Eu acho que eu posso contornar a situação. E assim eu vou tentando maquinar como estes que têm o coração empedernido e querem julgar, como estes que têm o coração empedernido e não sabem curvar a sua cerviz e colocar-se a serviço. Estão ali por um mero julgamento. Pode ser que estejamos assim. Devemos ser diferentes. Devemos ter um bom entusiasmo daqueles que creem.
daqueles que querem, daqueles que levam os outros a uma mudança de vida, a uma correspondência, daqueles que buscam o Senhor. Tantos ali buscam a Deus, querem ouvir as suas palavras, querem ser tocados, querem ser curados. E nós, quanto tempo mais, por vezes, caímos fora, talvez não querendo pedir a Deus este perdão, pedir a Deus que nos cure, pedir a Deus que nos conduza, mas me sentindo aquilo que está por baixo. Meus pecados são tão graves que eu acho que eu não posso ser perdoado. Como este paralítico, que talvez estivesse tão amedrontado e pesaroso, que achava que talvez não pudesse ser perdoado. Diante dos seus pecados, tantos, achava que não podia retornar, né? Até esta alegria em Deus, quando é justamente o contrário que Deus quer. Ele quer que tenhamos a coragem daquele leproso de se colocar aos pés dele. Ele quer que tenhamos esta coragem de pedir: me ajuda, me leva até lá. Sem medo. E se colocar, né, diante do Senhor para ouvir dele que ele nos perdoa. Deus está sempre ali para nos perdoar, sempre ali para nos tocar, para curar as nossas feridas. Feridas que talvez temos que curar diante de um caminhar na direção espiritual, para ver, para nos deixar tocar no mais íntimo, ou então em um aconselhamento, para mudarmos o rumo da nossa vida, para nos animar, para nos elevar, para reconhecer aonde eu tenho esta minha debilidade. Esta debilidade que me impede de caminhar, de correr, de ir ao encontro do Senhor. Por me vitimizar, por estar anestesiado, por estar paralisado diante daqueles meus pecados que me levam para baixo, daquelas feridas que me fazem escravo. Talvez as feridas diante da busca pelo prazer desenfreado, o querer, né, estar sempre nesse estado de exultação pela bebedeira, pelas drogas, o querer, né, simplesmente aquilo que eu gosto e não consigo abrir mão das coisas, e aí eu quero só comer. E como pelo meu prazer, ainda que eu passe mal, mas ali eu estou me fartando porque eu quero mais. A gula. Diante do prazer de sentir-me dominador das coisas. E aí eu busco os meus prazeres solitários, os meus prazeres diante do colocar-me maquinador e poder usar os outros e tirar deles como objeto o meu prazer, o querer que seja feita a minha vontade. É necessário sabermos ir além, mudar de vida, pedir ajuda para sair, pedir ajuda pela confissão, para ir, ter este revigorar, voltar à vida, voltar a ter este caminhar, este seguir na fé, voltar a ter esta correspondência, esta unidade com Deus, voltar
Curar as feridas que talvez me impeçam também. Saber, né? Saber amar. E saber ser amado. O primeiro mandamento, ele, quando nos coloca para amar a Deus, é também um ato de reconhecer aquilo que Deus nos dá. Não podemos amar se não formos amados. Nós somos filhos e nós não sabemos. E como amamos a Deus? Diante deste perceber que nós somos amados e que Deus nos deseja estar conosco, quer esta unidade. Quando desacreditamos que Deus nos ama, não estamos amando a Deus porque estamos fechando-nos a Ele. Nosso Senhor nos ama. E Ele não pode não nos amar, porque é próprio dele amar. Devemos colocar isso. Ele nos ama, está sempre pronto para nos perdoar, está sempre pronto para nos tocar, está sempre pronto para curar as nossas feridas. Basta que queiramos, basta que procuremos. O Senhor quer que nós levantemos da maca, daquilo que colocamos os nossos bens, esta nossa pobreza, nos ergamos e possamos voltar à casa, à igreja, voltar ao convívio, ter esse sentido de unidade e não nos sentir mais rejeitados, não nos sentir mais como um peso, mas ao contrário, ter este senso de relação com os nossos, com a nossa família, com os nossos amigos, com aqueles que o Senhor colocou em nosso caminho. Este senso de correspondência, de amor. Somos chamados a mais. Somos chamados a caminhar, a seguir este caminho de amor e correspondência que é o Senhor. Ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Saibamos, né? Saibamos percorrer este caminho, ser, né, direcionados pela verdade para estarmos unidos a Ele, para ter esta vida que é o Senhor, esta unidade. O Senhor, Ele quer que façamos, passando, né, pela porta, pela Virgem Maria. Ela é o meio excelentíssimo pelo qual Ele veio a nós. Ela é o meio excelentíssimo para irmos a Ele. Acorramos a ela. Ela, a porta do céu. Ela, a porta que nos leva ao caminho, que é Cristo. Que possamos nós também irmos a Cristo, sendo conduzidos por ela, para que assim, verdadeiramente, saibamos progredir neste caminho de amor, de correspondência e de unidade. E aí podendo assim levantar desta nossa maca e com os pés fortalecidos caminhar com o Senhor. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.